tarde, pessoal. Boa tarde. Vamos dar início aqui à nossa quinta aula. Espero que todos tenham passado um bom final de semana, que já tenha começado a semana com todo o gás aí, né? Já que eu imagino, já tiveram aula hoje, né? Na primeira. Alguns sim, outros não. Então, vamos lá. A aula de hoje, né? Para quem não entendeu ainda o processo, né? O método do trabalho, eu estou dizendo que é a quinta aula, mas é apenas o nosso terceiro encontro. Cada encontro que a gente tem dia de segunda-feira são 2 aulas. A primeira foi dividida os 2 tempos de aula. Né? A gente faz o primeiro tempo até 2h20, 14h20, né? E a outra parte, a aula 6. A gente tem entre a aula 5 e a aula 6 tem um intervalozinho. Estica as pernas e a gente começa a outra aula. Então é por isso que quem está entrando agora no curso, chegou um pouco atrasado, quando entrar na plataforma vai ver aula 1, 2, 3, 4, 5, 6, até o final vai ser assim, é um processo. Certo? E eu passei, né, uma série de atividades para vocês, foram várias. E hoje tem mais uma. A de hoje é mais divertida, mais colorida aqui. O pessoal da turma da manhã, da engenharia química, né? Deixou isso aqui montado comigo. Tá? Essa foi a atividade da aula 6 deles. Tá certo? Cada um deixou um aqui, tem 50 pessoas na turma. Vocês vão fazer uma coisa parecida com essa que está aqui. Eu vou chegar lá. Só que para fazer direito, vocês precisam primeiro ter definido o objetivo SMART. Sem o objetivo SMART, o processo de planejamento empresarial, que eu vou falar sobre isso daqui a pouco, vai começar já meio torto. Por quê? O objetivo não está perfeito, o objetivo não está certinho, até porque não deu tempo de eu corrigir ainda, alguns entregaram, alguns eu já vi que chegaram perto do SMART. Teve gente que estava com preguiça, botou uma palavra só, ou não viu o SMART, botou só uma palavra. Cada um fez de um jeito, do seu jeito, né? Mas o ruim mesmo é não ter feito. Quem fez de qualquer jeito já está ganhando de quem não fez. Então, o importante é que vocês acompanhem o processo, porque eu vou andar para frente. Cada aula que tiver, eu vou andar para frente. Tá? Durante boa parte dos cursos que eu dei antes aqui, eu fiquei esperando, muitas vezes, a turma toda entrar no mesmo nível, e aí eu percebi que eu estava prejudicando quem estava adiantado. Eu não posso fazer isso. Né? Se só 2 pessoas estiverem fazendo as atividades, eu não posso ficar esperando pelos outros, porque 2 fizeram. Ou seja, né? Eu chego aqui, faço meus alertas, as atividades estão pendentes e tal, mas eu não posso obrigar vocês a fazerem as atividades dentro do prazo, até porque gestão do tempo e procrastinação, na verdade, vocês vão acabar botando aqui como vários botados. Tem que falar do final aqui do ensinamento, vai ter que falar das fraquezas, fragilidades internas. Aí teve vários que colocaram ali procrastinação e falta de organização, enfim. Então é isso. Tá? Então, o objetivo SMART bem definido. E vocês vão aprender comigo aqui um pouquinho disso, né? Talvez já saibam. Mas o que eu quero é o feito. O feito. Por isso que eu falei assim, quem fez de qualquer jeito, pelo menos já fez. Tá? Essa atividade aqui que eles fizeram de manhã. Não está perfeito. Como não está perfeito, o que vocês vão fazer? O importante é fazer. O ajuste a gente vai fazer durante o processo. Faz parte do nosso processo esse ajuste. Então, eu sei que tem gente aqui que é tudo perfeccionista, tem em todo lugar. É perfeccionista, não, eu não vou fazer agora, não, eu quero fazer bem feito. Aí faz bem, para fazer bem feito, deixa para quando? Deixa para depois. Aí deixa para depois. Daqui a pouco a gente está no final do semestre. Eita, eu ia assistir aquelas aulas depois. Então, isso, eu ia fazer aquele trabalho depois. Façam do jeito que
consegue. Não é do jeito que é o perfeito, nem o que queria, nem para tirar 10. Faça no prazo sempre o que der para fazer. A correção é um processo automático, tá certo? Então, eu queria dar esses recados inicialmente, né? E o que a gente vai falar aqui hoje, né? Vocês vão ver o quanto que é importante fazer a atividade antes para poder andar, fluir comigo no curso, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? O título da aula é a aula 5, tá aqui, ó. Planejamento empresarial é a aula 5 e planejamento estratégico e análise SWOT é a aula 6. Certo? Então, observem aqui meu quadro fundamental aqui, essa mandala que eu criei aqui. Isso aqui é o quê? Resultado objetivo. Vocês já fizeram essa parte. Observem que, para planejar algo, que é o que vocês vão aprender aqui hoje, planejamento, para planejar algo, a primeira coisa que eu preciso saber é o objetivo. Por quê? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Não é isso? Então, se eu vou planejar alguma coisa, eu tenho que saber aonde eu quero chegar, que é o ponto B. Lembra que na primeira mensagem que eu mandei para vocês, eu disse: sejam bem-vindos, pessoal, estamos aqui no nosso ponto A. Alguém lembra que eu falei lá de ponto A? Porque ali começou a minha interação com vocês, no contexto de disciplina. O ponto B é lá no final. Eu sei o que eu quero no final com vocês, eu tenho um objetivo. Eu tenho um objetivo nessa jornada do ponto A ao ponto B aqui na disciplina, que vocês aprendam a administração um pouco mais comigo aqui dentro dos conceitos que eu estou dando. O meu resultado como professor, em tese, pode não depender muito de vocês. Eu posso chegar aqui, dou o meu assunto, faço a prova, trabalho, no final dou a nota e curso. No meu caso, especificamente, eu estou determinado e engajado com o resultado de vocês. Eu implementei práticas agora que eu nunca fiz isso. Quem fez aula comigo antes não deve estar entendendo. O Sertão agora pirou de vez, porque ele agora está exigindo tempo de tolerância e aula chamada, está fazendo tudo. Pirou. Pirei não. Sabe o que é isso? Resultado. Eu estava percebendo, tipo assim, que eu estou entregando muito conteúdo e que os alunos não estão absorvendo o conteúdo do jeito que precisa. E eu disse: o que é que eu preciso aplicar agora? É fácil, já está. É o quê? 10 minutos depois de chegar dentro da página, não assina a lista. Vou falar nisso, cadê ela? Aqui, todo mundo já assinou. Tem a tolerância, todo mundo já assinou. Quem chegar a partir de agora não assina mais. Sabe qual é o nome disso? Gestão. Pontualidade, chegou na hora, chegou. Então isso aqui é controle, tá? Lembra do PDCA? PDCA é controle. Controle de quê? Controle de tudo que eu puder. Quando vocês submetem uma atividade FIS, fica lá no sistema acadêmico, no Google Classroom, o dia e a hora de quem fez e quem não fez. Não fez, não vai aparecer data nem hora nem nada. Mas eu tenho muitos mecanismos de controle. Na verdade, eu estou colocando o meu exemplo, mas como vocês também têm em relação a tudo que vocês vão fazer hoje. A gente tem condições de controlar. Mas aí qual é a minha ideia? Né? Em relação ao planejamento. Eu tenho, vamos esquecer agora o objetivo aula, esse plano que eu tenho com vocês de chegar lá e a gente está com esse resultado. O objetivo agora é o objetivo de cada um de vocês. O que é que eu vou fazer? Vou tentar ensinar aqui, vou ensinar. Como é que faz o planejamento? O planejamento de curto, médio e longo prazo. Eu vou definir aqui, vou fazer algumas definições com vocês, mas a ideia é que hoje e na próxima aula, na próxima segunda-feira, no primeiro mês do curso, vocês tenham um planejamento na direção do objetivo de vocês. Quem sabe qual é o resultado de um planejamento? Quem sabe? Quem sabe? O setor vai fazer um planejamento quando? Um planejamento, definir um objetivo, eu vou ensinar um método
Vocês vão aplicar esse método, que aí é o tema da segunda aula, que é a análise de SWOT. E depois da aplicação desse método, tem um resultado. Quem sabe qual é o resultado? Quem sabe o que é? Quem imagina o que seja o resultado de um planejamento? Pode chutar. Não, chegar ao objetivo. Mas para chegar ao objetivo, o que é que a gente tem que definir? O que é que a gente tem que definir? O que é que você espera que a gente vá definir no planejamento? Meta, processo, tá tudo certo. Mas ações. Eu preciso definir ações. Porque se eu tenho um objetivo e eu fico sentado, não faço nada, e depende de mim, em gente, sou eu sozinho, o objetivo é meu. Só tem eu que vou trabalhar. Se eu não definir um conjunto de ações que eu tenho que fazer naquele período, quem vai fazer? Ou seja, o resultado de um planejamento é um plano de ação. Podem gravar isso. Tá? O resultado de um planejamento é um plano de ação, um conjunto de ações que precisam ser feitas até chegar no objetivo, como ele falou. Tá? Só que além do plano de ação, as ações que eu tenho que fazer, a gente vai definir metas, OKR, as metas a gente vai definir também. Ele falou meta. Então, no final do planejamento, vocês vão ter um plano de ação e metas para atingir. Você sabe o que fazer. Então, esse é o resultado de um planejamento. Observe que eu coloquei isso aqui dentro de um círculo maior e eu botei o nome planejamento. Planejar sempre vale a pena. No contexto de engenharia civil, qualquer coisa. Planejar sempre vale a pena. Em todo projeto, em todo processo da nossa vida, tem sempre as pessoas que têm um perfil mais executivo, que parece que nasceram para fazer coisas. O cara não quer pensar nem no que fazer. Você faz isso aqui, o cara já está fazendo. Você não pediu nem para o cara fazer, mas o cara já fez, já terminou. Porque o cara tem um perfil executivo. Tem quatro tipos de perfis. Né? Nós somos todos a composição de 4 tipos de perfis. Esse é um assunto que eu vou dar mais na frente, que tem a ver com gente. Nós somos executores, planejadores, analistas ou comunicadores. Só esses 4. Nós somos na verdade ninguém é um dos 4 sozinho. A gente tem uma composição um pouquinho de cada um dos 4. No último teste de perfil que eu fiz, de comportamento, deu que eu sou executor analista. Certo? Aí executor analista tem uma série de características. Aí tem o comunicador, que tem outra série de características. Tem o planejador, que tem outro conjunto de características. Cada um de vocês aqui é alguma coisa desses 4 perfis. Vai ter um perfil mais dominante. Como eu fiz a formação, eu tenho a formação em análise de perfil comportamental. Eu fiz a formação quando todo mundo que trabalha comigo, que eu tenho uma interação maior, eu não falo não, mas eu já mapeio qual é o perfil. Eu já conheço o perfil de algumas pessoas pelas características de uma pessoa, mas você só consegue ter certeza se você fizer o teste. Mas eu saí um pouquinho do tema, a gente vai voltar nesse tema de perfil comportamental mais adiante, mas eu voltei porque tem o planejamento. Então, tem gente que de fato é executivo, aí e diz assim, não. E tem gente que é planejador, o cara só quer dar o passo depois que planejar. Senão ele não faz nada. Então você vê como nós somos complexos, né? Tem o perfil que antes de pedir já quer fazer, e tem um outro que quer ficar planejando a vida toda e não faz nada. Ou seja, vamos buscar o equilíbrio, né? Para fazer as duas coisas. Mas o planejamento é o quê? O planejamento é a gente antecipar quais são as ações que eu vou fazer. Quem aqui planeja o dia? Quem planeja o dia? Você? Como é que você planeja o dia? Diga o seu nome. Fale alto. Bloco de tempo. Atividade. Você fez o que hoje? Diga aí. Para eu saber se você planejou o dia de hoje ou se está conversando. Acordou que horas?
Depois eu vou contar a minha história. Fez o quê? E veio pra cá. Do estágio. Aí, dentro do estágio, você sabia o que é que você ia fazer? Mas, beleza, parabéns porque você faz isso. Tanto mais eu faça isso dentro das coisas que eu participo, mais eficiente e eficaz é você. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui dentro dessa sala, eu planejei tudo. Eu podia ter entrado aqui, peraí, eita, aula de inchação. Planejei tudo. Ontem parei no shopping para comprar aquilo ali, porque eu sabia o que eu ia fazer na aula hoje. Melhora. Quando você planeja alguma coisa. Eu já fiz várias coisas sem planejar. Alguém aqui já foi meu aluno em outra matéria, já deve ter dito aí que o Celton hoje não planejou nada. Ele entrou na sala. Dá para ver. Você consegue ver quando o professor não planejou nada. Você consegue. Ninguém é besta. Entendeu? Agora, chegar aqui, vai dizer que eu não planejei aula, vai ter uma coisa que vai sair fora do conforme, mas eu planejei. E o que é a melhor coisa de planejar? Você aumenta a qualidade. Você faz as coisas com menos esforço. Tem um livro que é muito massa, vou indicar aqui, vou botar no bloco da aula, que é um livro chamado Sem Esforço. É lindo. Sem Esforço. Aí por que eu estou trazendo esse contexto desse livro agora? Porque eu vou dizer o meu dia, vou dizer o meu dia. Eu planejei o meu dia. Eu acordei 4 horas da manhã, o despertador tocou. 4h30 eu estava correndo, eu corri 8 quilômetros. Cheguei em casa, fiz o café, arrumei as coisas, botei tudo no carro. Eu atrasei 15 minutos aqui hoje. Cheguei aqui hoje 6h45. Fiquei puto, inclusive, porque eu cheguei 6h30 semana passada. Foi 15 minutos porque eu dei uma procrastinadazinha de manhã. Aí, 6h45 estava aqui, já entrei aqui, já fiz a organização toda. Beleza. Uma aula atrás da outra, até 7 horas da noite. O Ronaldo é meu bolsista, chegou aqui no intervalo querendo falar comigo, entrou aqui na sala, queria conversar comigo. Perguntou, professor, está ocupado? Eu disse, estou. Ele deu meia volta e voltou. Depois a gente conversa. Ele deu meia volta e voltou. Foi ou não foi? Sabe por quê? Eu não atendi ele. Porque estava planejada aquela minha hora. Já pensou? Se ele tivesse alguma coisa muito urgente para falar, ele disse, Celton, me ajuda agora, eu ia parar. Mas ele fez, Celton, se precisar de alguma coisa, depois a gente conversa. Eu disse, Por quê? Porque eu estava concentrado. Qual é a grande vantagem do planejamento? A grande vantagem do planejamento é que eu vou chegar em casa hoje, 8 horas da noite, descansado. Você acredita? Sabe por quê? Porque eu fiz sem esforço. Sem esforço por quê? Porque eu planejei. Eu não estou sacado. Era uma aula aqui, outra aula na sala, não faço. Eu vou organizando o meu processo de forma a eu fazer sem esforço. Claro, evidentemente que quando chegar no final do dia, eu vou estar um pouco cansado. Mas eu podia estar muito mais cansado do que eu estou quando chegar no final do dia. Se eu não tivesse preparado tudo antes, organizado tudo, planejar. Vocês vão conhecer pessoas, vocês devem conhecer pessoas que fazem tanta coisa quanto vocês fazem, só que se matam para fazer. E vocês fazem com mais facilidade. Você fica olhando assim, como tem o contrário também. Tem pessoas que ficam ali, fazem as coisas sem esforço e fazem. Vou dar um exemplo. Tem pessoas em várias turmas, eu sempre tive colegas que foram assim. Eu sempre me esforcei muito mais do que muitos colegas meus de turma para eu chegar na hora da prova e eu tirar a nota menor que ele. Ficava puto. Porque tem gente que faz sem esforço, naturalmente. Vai ter pessoas que estão aqui na sala, não estão notando nada, parece que não está prestando atenção, chega em casa, leu, assistiu uma aula na velocidade 3, não tem, a velocidade 2, aí para aprender. Porque às vezes a pessoa aprendeu a aprender. E faz sem esforço. O sem esforço não significa dizer que é não fazer ou fazer mal feito na preguiça. Você pode fazer as coisas sem esforço e na qualidade top. Porque uma aula de qualquer jeito a pessoa dá. Agora, uma aula boa, você tem que planejar. Você tem que planejar, tem que fazer. Não é só uma aula, é qualquer coisa da vida. O objetivo que vocês botaram pode ter objetivo mais difícil, mais fácil, mas vocês podem planejar a ida para o objetivo ou não.
Quando a gente especifica um objetivo para ser SMART, ele é SMART por quê? Para eu saber se ele é específico, qual é o tempo, para eu fazer, já começar definindo bem aqui. Já começou definindo mal, beleza, parabéns, já começou mal. O planejamento já está torto, porque não está bem definido o objetivo. Porque a partir de agora a gente vai fazer o planejamento de tudo. Alguém falou, eu vou dar uma definição agora, acho que foi o Léo que falou aqui. É processo. A unidade mínima de gestão é processo. Eu preciso que vocês, apesar de serem engenheiros civis, valorizem muito o processo. Tá? Veja, depois de dar muitas aulas de administração para engenheiro civil, químico, petróleo e ambiental, eu cheguei à conclusão que meus melhores alunos de administração são os alunos de engenharia química. E eu fico tentando entender por quê. Por quê? Por quê? Aí eu digo, rapaz, só pode ser porque eles sabem processo desde sempre. Porque na química a gente não aprende tudo é um processo, na química tudo é um processo. E na engenharia civil, a gente vai aprendendo um monte de coisa. Cálculo, álgebra, geometria analítica e tal, química assim mais ou menos, e as outras coisas, e a gente não tem consciência do que é um processo. Um processo é um quê? Eu vou dar uma definição mais precisa, mas um processo é o quê? É alguma coisa. Vou botar aqui. É alguma coisa que vai receber um input de alguma coisa, vai ser feito alguma coisa aqui e vai sair do outro lado outra coisa. O melhor processo, mais fácil de definir, é uma vitamina de banana. O que é um processo? Por que aquilo é um processador? É liquidificador, mas não é um processador. Por quê? Você bota leite, você bota uma banana, aí você bota o que você quiser, e depois você mexe. O que é que sai do outro lado? Vitamina de banana. O processo é simples. O processo é simples. Não tem a pessoa não saber fazer a vitamina de banana. Não tem. Não tem a pessoa até fazer um ovo. Tem muitas coisas da vida que o processo é simples. A maior parte das coisas da vida mais complexas, o processo é complicado. Mas quando a gente foca no processo, que nem ele foca quando ele diz que administra o dia dele, você vai melhorando cada parte do que você faz na vida. Por isso que fica fácil no final. Por exemplo, vocês são estudantes, eu sou professor. Meus processos são diferentes de vocês. Eu tenho processo para ensinar. Evidentemente que eu tenho processo para estudar, mas não aqui nesse contexto. Aqui, vocês têm o processo de vocês de estudar. Como é o processo? Cada um tem um. E às vezes varia. Né? Tem gente que anota, tem gente que não anota. A Lívia anotou na aula passada, ela está nessa ela não está, mudou o método. Mudou o processo. Veja, é um processo. Tem gente que prefere prestar atenção. Cada um tem um processo. Entendam que cada um tem um diferente do outro. Qual é o melhor? Qual é o melhor método? O melhor é o que funciona para você. Não adianta eu chegar pro Léo, tu tá estudando assim, mas tá errado. É melhor assim. Não é isso. Não é sobre isso. Por quê? Porque o Léo estuda do jeito do Léo. Se eu aprendo melhor de algum outro jeito, eu posso até dizer, Léo, deixa essa prancheira para lá, vamos fazer um negócio mais... É o jeito. O método melhor é o método melhor que aquela pessoa ou aquela empresa faz. Não adianta você chegar, você vai ver, duas empresas, duas pessoas, qualquer coisa, vão chegar, às vezes, no mesmo lugar, com processos totalmente diferentes. E o importante é você entender o processo de cada um. Eu ainda não estou numa aula de liderança, não, de gestão, mas entender o processo de cada um, eu acho que é a lição mais elementar de um processo de liderança. Para você chegar para uma pessoa que trabalha com você e entender que a pessoa é diferente de você e que você pode botar, você vai fazer uma atividade de um jeito. Eu faço a atividade de um jeito, passo uma atividade para o Ronaldo, ele faz de outro jeito. Ele pode fazer uma atividade muito mais rápido que eu e eu mais devagar. Porque aquela atividade ele é melhor que eu. E de outro jeito é diferente. Então, liderar e trabalhar junto é sobre isso. É sobre o quê? Qual é o método? Alguém vai fazer uma coisa, eu vou fazer outra, eu faço de um jeito.
Às vezes eu faço mais rápido, às vezes eu faço mais devagar, o outro faz melhor. Só que em projeto, em administração de empresas, em projeto, toda vez que a gente quer aumentar a equipe, gente, para chegar no objetivo, se não tiver processo definido com algumas pessoas repetindo alguns processos, vai dar errado. Não é flexível. É o quê? Por exemplo, nos projetos que eu coordeno, tem um monte de processo que é comum. Todo mundo tem que fazer a mesma coisa até um determinado nível. Olha, isso aqui é todo mundo igual. Aqui para baixo não, cada um faz diferente. Aqui nessa aula também é assim. O que é todo mundo igual? Entrar aqui nessa sala, sentar aí, assistir a aula, assinar aqui. Entregar um trabalho. Tem um monte de coisa que é igual. Como cada um estuda, é diferente. É assim no trabalho aqui, no contato entre mim e vocês, na aula, e é assim na empresa também. Tem um conjunto de coisas que todo mundo vai fazer. Tem um conjunto de coisas que só a vendedora vai fazer, o cara que está na outra atividade não vai fazer. Gestão é processo. A administração é processo. É por isso, né, que eu estou falando de planejamento aqui, porque planejamento é um plano de ação. Um conjunto de ações, que a gente pode enxergar como um conjunto de processos. Só que cada ação tem um monte de subprocessos, de processos menores. A gente otimiza, se a gente for otimizando cada subprocesso, vai voltando, chegou rápido. No limite, por exemplo, de uma aula dessa, que eu estou dando para vocês aqui, eu tenho um monte de coisa que eu estou fazendo aqui semi-automático. Né? Depois eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas tem coisas que podia ser muito mais automática ainda. Podia chegar assim na inteligência artificial, dê uma aula de planejamento empresarial. Não vai dar. Você vai ler a aula, terminou a aula em 10 minutos. 10 minutos não. 1 minuto. Vai ser diferente daqui? Vai. Vai ser melhor ou pior? Não sei. O importante é aprender planejamento empresarial. Pelo menos começar. Aqui vocês vão aprender, vocês vão começar. Né? Então, esse processo, né, que a gente vai ver hoje, o objetivo é aprender a planejar plano de ação. Eu vou voltar aqui, eu estou aqui na minha tela, né? Lá naquele Kanban, ó, aula 5, né? Vamos passar ela para cá. Para eu ficar com controle, né? Lembra do PDCA? Planejar, executar, controlar e agir para corrigir e melhorar. Essa é a aula 6 que eu vou fazer daqui a pouco. Eu vou botar logo aqui para orientar o meu serviço. Né? Ó, aquela como se fosse dado aqui no Kanban para eu subir com esse negócio. Vocês estão vendo aqui que está tendo o que agora? Quando eu estou mexendo nesse Trello, está tendo controle. A base disso aqui é a organização. Organização. Ah, Seton, eu não sei usar o Trello desse jeito. Aí começou, alguém perguntou isso. Não sei usar tecnologia. Um plano. Um papel. Você não precisa saber tecnologia, nem o Trello, o Notion. Não precisa. Agora, planejar precisa. Ter um objetivo precisa. Um objetivo SMART pode ser escrito no papel. Essa análise SWOT que vocês vão fazer. Sabe por que eu pedi para fazer assim? Eu mudei meu processo de ensinar essa matéria, essa aula, esse assunto. Mudei porque, como foi que eu fiz? Eu disse, rapaz, eu primeiro preciso organizar a mente deles. Eu tento organizar a mente como? Aqui. Falando, conversando. Tentando motivar vocês, ó, vamos fazer o planejamento, porque é importante por isso. Foi o que eu tentei dizer até agora. Daqui a pouco eu vou dizer, vou dar uma teoriazinha aqui, para depois vocês aplicarem. Aí lembra da organização mental. Aqui é o quê? Organização física. Tá? Cada um deixou a folhinha aqui. Eu mandei tirar uma foto, que é o que vocês vão fazer também. E eu não deixei ninguém levar para casa. Diga por quê. Não deixei? Para não alterar? Oi? Para não alterar? Não. Para não perder. Vão perder. Ou vão chegar aqui segunda-feira, eita, professor, esqueci. Esqueci não, tá ali. O que eu queria, pelo contrário, eu queria ter deixado, veja a minha confiança em vocês como está ruim. Olha, eu queria ter deixado isso aqui para cá. Eu não deixei porque eu perdi a fé. Na organização.
Não vai passar não, deixa aqui. Aí o que é que eu mandei tirar? Mandei tirar foto. Cada um levou a foto para cá. Fiquei aqui, cada um que entregava para fazer, tirou a foto. Assinou, eu fiquei aqui, ó. Eu fiquei aqui. De manhã eu vou fazer a mesma coisa hoje. Ah, estou dizendo, fiquei aqui. Eu fui, avisei o pessoal que estava aqui, eles estavam espalhados, vocês vão ficar espalhados, eu fiquei aqui, sentado no final. Todo mundo que chegava dizia, botou o nome, botou o objetivo no meio, assinou. Veja, eu fiquei aqui fazendo um checklist. Era um checklist que eu esqueci. Eu me plantei aqui, está no vídeo. Me plantei aqui, vou repetir aqui. Aí o que acontece? Vocês vão vir aqui daqui a pouco, vão entregar, aí eu vou fazer assinar a lista, eita, professor. Esquece. Quando a gente anota, quando a gente não esquece, depois que a gente se acostuma, não esquecer das coisas, pelo menos, a registrar, não, tá focado, ligado na aula. É muito difícil você ficar numa aula de 50 minutos, como é uma parte dessa aula aqui, e ficar atento, prestando atenção um mundo de 50 minutos. Chega uma hora que você vai pensar em outra coisa, vai. Eu faço aqui o meu esforço possível para manter vocês ligados. De preferência registrando, mas é impossível registrar 50 minutos de conteúdo com um cara que fala que nem eu. É impossível. Mas de qualquer maneira, as principais coisas eu tenho que deixar. Mas veja, essa organização mental, física. Na semana que vem, vamos colocar isso aqui no Miro, que é uma outra ferramenta, não é Trello, não é nada, é outra ferramenta. Só que eu estou botando essa ferramenta devagarinho, à medida do que dá. Quem não quiser usar ferramenta nenhuma, Trello, Miro, não usa. Mas se não me entregar tudo num papel arrumado, não vai passar nessa disciplina no final. Porque eu preciso do documento feito, arrumado no papel. Ninguém aqui precisa saber tecnologia, usar isso do jeito que está aqui. Mas, quem faz direito no papel, ou no plano, ou numa agenda, se fizer 1 ano direito no papel, se fizer 2 anos direito no papel, em algum momento vai dizer assim, rapaz, eu acho que se eu botar numa ferramenta digital, eu vou botar. O que eu quero dizer com isso é o quê? Se organizem lentamente como puder ser, mas se organizem no digital. Peraí, eu estou sem tempo de fazer nada aqui, não vou ficar no TikTok, vou, em vez de entrar no Instagram, eu vou aqui ver um tutorial aqui do Trello para tentar botar aquela atividade no digital. Aproveitar o tempo para ir se organizando, para administrar bem qualquer coisa que você for fazer e a vida. Né? Então, ali, veja que aqui eu tenho controle de tudo, né? Não adianta chegar para mim, antes eu dizia assim, rapaz, o que foi mesmo? Eu ia dar uma aula. O que foi mesmo que eu dei na aula passada? Já cheguei a perguntar isso para os alunos. Homem, nem ele sabia, nem eu. Eu tenho que saber. E agora, com 5 disciplinas que eu estou, o que é que acontece? Eu não vou precisar, porque eu já sei. Eu já sei qual é o assunto que eu vou dar aqui. Eu já sei qual é o assunto que vai ser na aula subsequente. Depois dessa, começa outro, de outra matéria. Eu já sei, tem um quadro desse. Se eu não fizesse nada disso, eu ia enlouquecer mais. Eu tenho que me organizar, porque senão eu não entrego o resultado que eu quero entregar. E, como eu falei para vocês, sem esforço. Por quê? Porque tem um monte de coisa que já é meio que automático. Se alguém me botar para dar uma aula em outro lugar, já é diferente. Eu já fui chamado para dar uma aula na Faculdade Descomplica, no MBA. Foi um parto a aula. Por quê? Tive que preparar a aula, o procedimento de preparação de aula é diferente, a emenda vinha de um jeito, eu tinha que preparar a aula, fui para o Rio gravar, quando chegou lá, tinha um processo para gravar, era a primeira vez que eu ia gravar. Aí comecei a gravar, no final eu falava, errava. Lá não tem edição de vídeo, não podia errar. Eu tenho mania nos meus vídeos do YouTube, dizia assim, um abraço e até o próximo vídeo. Eu dava aula todinha, quando chegava no final eu dizia assim, a mania. Aí eu fazia, não posso. Aí voltava, gravava 10 minutos de aula. São aulas de bloco de 10 minutos, só que é outro processo. Então, cada vez que eu vou dar uma aula ou que eu vou fazer uma coisa, pode ser que o processo mude. Se o processo mudar, vai ficar um pouquinho mais difícil para mim, mas eu vou me adaptar rápido porque é um processo que eu já sei. Mas todo o processo, né, acaba sendo um pouquinho diferente. E você sempre pode melhorar. Tá? Aqui, ó, eu já tenho aqui o material da aula passada, né, da aula de manhã, e vocês vão me permitir que eu use ele para acelerar um pouquinho
para a gente avançar. Ó, aula 3. Aula 3 aqui, não, aula 3. Não tem aula 3, não tem. Ó. Aliás, isso. Aqui é o ChatGPT, que você já conhece, né? Ó. Aula 6. Ó, foi o que eu fiz hoje de manhã. O que é o processo? Quem foi a primeira pessoa que definiu o processo dentro do contexto de administração? A aula de planejamento. Mas eu primeiro preciso definir o processo. Aí ele vai dizer aqui, todo esse conteúdo vai estar dentro do documento para vocês. Quem foi a primeira pessoa que definiu o processo? Aí ele fala aqui, no contexto da administração, foi Henry Fayol. É verdade que Taylor já estudava e analisava trabalhos, tarefas e tudo mais. Enfim, eu não vou explicar isso detalhado para não perder tempo, porque o objetivo é planejamento empresarial. Mas esse documento aqui vocês podem ler. É massa isso aqui, porque tem um pouquinho da história da administração. Processo é uma sequência de atividades interligadas e organizadas para atingir metas, produzindo valor. Se você for olhar para qualquer pessoa daqui para frente, você vai ver que qualquer pessoa tem um processo. O motorista do ônibus tem um processo. O cara que está vendendo água na praia tem um processo. Ele tem um processo. Ele não sabe que aquilo é um processo. Mas ele todo dia ele tem organização, vai, faz. Só que você que é administrador, você precisa entender o que é um processo. Para você mudar o processo, para você melhorar o processo. Né? Então, a definição do processo está aqui, acho que vocês já entenderam bem, né? A partir de agora tem até eu até postei, no meu story ontem apareceu uma definição no meu Instagram, que eu gostei muito do cara que criou o PDCA, que é uma frase assim, uma pessoa que está fazendo algo que ela não consegue descrever o processo que ela está fazendo, ela não sabe o que está fazendo. E é verdade. Entendeu? Se vocês pararem um pouquinho para pensar, qualquer atividade da vida, tem atividades que vocês têm um processo definido e vocês sabem, eu faço isso, isso, isso e isso. E tem atividades que vocês meio que fazem de qualquer jeito. Nessa que você faz de qualquer jeito, é porque você não sabe qual é o passo a passo dela. Você não tem um processo para ela. Você pega essa e você tenta fazer um processo, porque você não está sabendo fazer. Toda vez que você está fazendo uma coisa que está meio sofrido demais, que você não tem um processo definido, é porque você não tem um processo. Todo mundo que sabe o passo a passo do que está fazendo, tem um processo e consegue dizer, primeiro eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso. Façam esse exercício, porque isso é uma coisa que pode ajudar. Tá? Aqui, ó, o que é planejamento, tá? Planejamento também é uma definição também importante, né? Planejamento é o processo, tudo é um processo, né? Assim, é o processo de definir objetivos, você já falar, estabelecer metas, decidir de antemão, antes. Planejamento não é alguma coisa que acontece depois, não. Primeiro eu vou fazer, depois eu vou planejar. Não é antes. Quais ações devem ser tomadas para alcançar os nossos objetivos? Envolve uma projeção do futuro desejado e a determinação dos passos, recursos e prazos necessários para chegar lá. Objetivo. Passos para chegar lá. Plano de ação. Recursos necessários. Gente, dinheiro, ferramenta. Planejamento. É isso que está aqui. Eu não combinei com o ChatGPT. Nós temos que montar isso aqui. Isso aqui eu fiz hoje. Essa definição que está aqui é uma definição. Em outras palavras, é uma função de traçar um caminho estruturado que permita orientar, controlar e avaliar os rumos da organização ou de um projeto. Passo a passo. Do mesmo jeito que você precisa ter um planejamento, uma empresa também precisa ter um planejamento. Eu trato, a minha forma de ensinar a administração, aí é uma decisão minha, né? Eu ensino planejamento empresarial, que é planejamento de CPF, usando a ideia de atividades que usam planejamento de CNPJ, de pessoa física, CPF. Para que vocês tenham uma ideia do processo de vocês, que vocês conhecem mais do que o processo de qualquer empresa, para vocês dizerem assim, não, eu funciono assim, outra pessoa da empresa também funciona assim, e a empresa como um todo funciona também de um jeito. Tá? Então,
tem ali, vocês vão ver, a primeira pessoa que definiu geralmente atribui-se a N. Fayol. Eu falei da história da administração em uma aula aí para trás, e é muito legal a história da administração. Depois que vocês começam a gostar, né, de administrar, vocês também começam a gostar da história. E aí tem muitos vídeos no YouTube, vocês podem procurar depois. Aqui eu não vou exigir detalhes de história da administração, porque não é a meta da disciplina. Aqui é o principal. Isso aqui eu preciso explicar agora, para a gente terminar essa parte da aula. Veja, existem 3 níveis de planejamento. Eu vou colocar uma figurinha, até que eu não coloquei de manhã. Planejamento estratégico, tá? E operacional. O figura vai aparecer com a imagem que eu quero mostrar. Esse aqui. Ó, pode desaparecer. Deixa aí que eu me viro com essa figura. Ó. Existem 3 níveis de planejamento. Na próxima aula, vocês vão começar a implementar um planejamento, que é o planejamento estratégico. Existe o planejamento estratégico, tático e operacional. Tá? Na figura está dizendo aqui que o planejamento estratégico é a perspectiva ampla dos objetivos do negócio. Foco no longo prazo. Estratégico, mais tempo. Mais tempo. Tá? O tático é mais direcionado em ação específica, foco no médio prazo. Eu defino o tático como a organização, a estratégia. Você define a estratégia onde eu quero chegar e você define as linhas gerais. O tático é a organização para ganhar. Organizei para ganhar. E o operacional é garantir que as atividades vão estar sendo executadas para a gente ganhar no final. Isso é que é o nível estratégico, tático e o operacional. Como eu gosto muito de futebol, e eu acho que tem muita gente que acompanha, vou dar um exemplo. Quem é que define num jogo de futebol, de qualquer coisa, a estratégia para ganhar um jogo? O técnico. Pelo menos se espera isso. Né? Se espera que o técnico está ali para isso. Tem um papel definido. A estratégia do técnico. Vai jogar com um time A, B ou C, tem que jogar diferente, porque tem uma estratégia para ganhar daquele time. É claro que o jogador, nesse caso, ele está em que nível? Operacional. Né? O técnico não vai entrar em campo para operacionalizar. Quem operacionaliza é o jogador. O jogador está aqui para garantir as atividades que vão dar a vitória. O jogador pode ter a mentalidade estratégica? Pode. Ele pode ajudar o técnico? Pode. Depende. O cara que normalmente faz isso no time de futebol, é dada a ele uma faixa de capital. Por quê? Ele não está só no operacional, não. Ele tem noção de mais coisas. Normalmente é o cara que fica ali, aqui. É como se fosse o representante do técnico dentro do campo. Organizando. Para as coisas acontecerem. Lá dentro vai ter jogador que mal ele quer saber de fazer o gol, de jogar, ele quer saber de jogar. É assim mesmo numa empresa. Muitos projetos que eu trabalho, muitas coisas que eu já coordenei. Tem reuniões que eu quero falar de estratégia, o cara faz. Então vamos voltar aqui para o foco. Sabe que eu digo, meu filho, que foco? Por quê? Porque ele está focado aqui, ó, no operacional. A reunião tem uma pauta, às vezes eu quero mudar e ele não deixa. Ele está certo. Se eu quiser falar de estratégia em outra reunião. E não com aquelas pessoas, porque tem pessoas que são operacionais. E não é uma questão de poder, não, não, porque eu não estou naquela reunião porque eu posso menos, eu posso mais, não é porque não é o papel seu naquela reunião. Porque tem gente que é operacional, tem gente que é prático, tem gente que é estratégico. Para a gente finalizar essa parte dos planejamentos, do estratégico, tático e operacional, é muito comum esse tipo de discussão dentro de empresa. O que é que eu tenho que fazer, né? Tem pessoas que vão ficar só aqui, tem pessoas que estão aqui. E tem pessoas que estão no nível estratégico. Aí você diz assim, não.
o cara não trabalha. Não, ele trabalha ali, tá pago para pensar na estratégia. Agora, o operacional é outra pessoa que faz. O tático, por exemplo, tem muito a ver com organização no campo, como eu falei o exemplo do futebol, né? O que é que o cara chega? Pensa na estratégia, pega um campinho, uma prancheta assim que nem essa, né? Aí bota as pecinhas, aí chama o jogador e vai organizando ali, ó, aqui você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai fazer isso. Se ele vai fazer outra coisa, mas pelo menos está orientado para fazer. E chegar na hora ele pode precisar mudar. Então, o tático é a organização. Quando vocês vão entrar pode procurar ChatGPT ou qualquer coisa, toda empresa que tem um planejamento estratégico, e é uma empresa decente, grande e tal, tem, pequena também pode ser decente, pode ter planejamento também. Né? Então, planejamento estratégico tem o tático e tem o operacional. O tático, quando você vê um organograma de uma empresa, um organograma de uma empresa não é o único, toda empresa não é com o mesmo organograma. Sabe por que as empresas trabalham com organogramas diferentes? Alguém sabe? Porque o organograma é a distribuição tática para a estratégia. Se uma empresa faz um plano estratégico de 3 anos, ou tem um plano, ele pode mudar as caixinhas, mudar diretor, mudar a direção, mexer nas caixinhas para aquele plano. Nem toda empresa faz isso. Mas um organograma é isso. Um organograma é a disposição tática das caixinhas, os gerentes, a direção, okay? Para chegar no objetivo. E às vezes se muda o objetivo, aí as empresas normalmente não fazem isso. Fazem o quê? Fica com o organograma fixo. Mas percebam que não é fixo, que empresas maiores, quando fazem um organograma, mexem em tudo, não tem mais aquele cargo, não tem mais aquela função, mudou isso, mudou aquilo. Empresa grande faz isso. Aí às vezes o cara diz, não, está fazendo isso para tirar a minha posição. Não, não é para tirar a sua posição. É porque a sua diretoria não existe mais, porque foi um planejamento estratégico diferente que mudou agora. Vai ter uma diretoria de operações especiais, vai ter uma diretoria disso, uma diretoria daquilo. O organograma é a organização tática de uma empresa que definiu uma estratégia. O operacional o quê? O dia a dia. As pessoas de cada setor trabalhando para chegar no objetivo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta antes de a gente encerrar a aula e partir para a atividade de planejamento? Nada? Nada? Tudo certo? Nenhum comentário? Nada? Vamos lá. Aqui, nesse documento que vocês vão receber também, aqui no ChatGPT, ó, que é o planejamento estratégico, tá? Tem aqui o que é, quem são os responsáveis, ó, geralmente a alta administração, planejamento tático, planejamento operacional, resumo, tá certo? Esse documento, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, que está aqui, vai para aquele documento vivo que eu criei e deixei o link com vocês. Aquele documento vivo é uma forma de se organizar. Vocês nunca vão me pedir assim, Setão, cadê o documento da aula 3? Porque a gente só tem um documento. Sabe por quê? Para a gente ficar organizado. E aí não é porque eu desconfio de vocês, é porque eu desconfio de mim se eu separar as partes. Se eu separar um documento para cada aula. Aí é um documento só, que vocês vão entrar naquele link, é o mesmo link do primeira aula até a última aula, e as aulas só vão entrando ali. Aí eu vou pegar Ctrl+C, Ctrl+V nisso que está aqui, jogar para dentro do documento. Para vocês, quando terminar essa aula, que tiver o vídeo gravado, tem o documento gerado, aí é só estudar, né, para aprender. Porque tem a aula, tem o vídeo, tem o documento que eu gero, o que é que eu faço para gerar aquele documento? Uma parte vem do ChatGPT, outra parte como é? Aí é o operacional aqui da aula. Eu estou gravando aqui, e está gravando a tela aqui. Quando termina, eu edito, pego a transcrição, jogo no ChatGPT e peço para ele fazer um resumo da aula automático. Então, a partir da transcrição, a partir do que eu falei, eu jogo para ele e ele escreve o texto como se fosse eu. E eu ainda vou lá, corrijo para ver se está ok. E é esse documento que está chegando para vocês. Ou seja, está compatível o texto da aula com a aula que eu dei, com o documento que vocês
um documento que vocês têm. Certo? Então, é isso. Vou dar uma paradinha aqui, 5 minutos, para a gente começar a aula 6. Pode esticar as pernas e venha mais animado, que a gente vai fazer uma atividade agora.